A primeira coisa a dizer é isto. A pandemia em si, vou responder às perguntas da Eliane, na minha perspectiva, acho que fez a Eliane, porque ela também respondeu. Mas a pandemia em si acentuou as desigualdades, ou seja, revelou, explicitou desigualdades que já existiam. Entre territórios, no caso da União Europeia, entre países, há países com capacidade orçamental que outros não têm. Portanto, entre grupos dentro de cada país, não é? Nós temos visto também no caso português as questões das contaminações e que passam pelas áreas periféricas, no caso de periféricas no sentido da área metropolitana de Lisboa, que não o Conselho de Lisboa, não é? Áreas limítrofes, não é? Ou concelhos limítrofes. E, portanto, nesse aspecto, a pandemia o que faz é explicitar algo que já está e acentuar, não é? Eu penso que é isso. Quanto mais tempo demorar, pior. Não é? Ou seja, aqui a percepção do ponto de vista económico, se a coisa tivesse sido 2 meses e agora estivéssemos a recuperar, era uma coisa. A coisa é sistémica, portanto, não há aquela coisa que na última crise, quando uma pessoa não produz, não há procura interna, mas há procura externa. Aqui, os problemas de procura variam consoante os setores, mas digamos que estão em todo lado, não é? Não é só uma questão de setores, abrange todos os setores. Portanto, tudo isto torna as coisas mais difíceis. E, portanto, aquilo que se espera é que, se isto continuar assim e se os apoios não existirem, podemos ter grande mortandade de empresas já no próximo inverno, outono e inverno. Não é? Portanto, isso era a primeira coisa a dizer. Bom, dito isto, iria então àquilo que eu tinha em mente dizer sobre a questão da desigualdade social. Porque eu acho que a coisa existia antes disto, da pandemia, a pandemia apenas explicitou. E, portanto, a primeira coisa, eu ia outra vez começar com o Yunus, só dizendo que a economia é um meio, uma ferramenta criada por nós para nos servir. Não é uma maldição nem um destino traçado. E se não está a funcionar bem, tem de ser corrigido. Eu penso que é essa a primeira coisa. Depois é corrigida como? Bem, há uma... Eu acho que há duas vertentes, digamos. A crise acaba por ser, nesse sentido, uma oportunidade para começar tudo de novo, mencionando outra vez o Yunus, não é? Para implementar o dito Green New Deal. E o meio-economia, a vida material, não é? Tem de ser corrigida em duas vertentes, a ambiental e a social. Ou seja, estas duas vertentes têm ligações e elas devem constituir um quadro normativo, não é? Para a nova economia, que em grande medida é de mercado, não é? Mas a implementar à escala global. Ou seja, nós temos que impor objetivos sociais e ambientais ao sistema económico de fora, não é? E eles têm que ser incorporados na própria regulação desse sistema económico. Depois ia dizer que esta questão da desigualdade dos rendimentos não é só de rendimentos, é de riqueza também. Quando a gente fala em rendimentos, está normalmente a referir-se ao ano corrente. Quando se fala em riqueza, está a falar em termos cumulativos, não é? Mas essa desigualdade de rendimentos é uma coisa que tem aumentado. Não há indicador que não diga isso. Ou seja, estamos a falar dos últimos 30 a 40 anos, tem vindo a aumentar nos países mais desenvolvidos, não é? Mas também em países com economias emergentes. E estamos a falar da China, da Índia e da Indonésia. Ou seja, a desigualdade está a aumentar há 30 ou 40 anos, não é? O Brasil foi uma exceção, de alguma forma. A Bolsa Família, não é? Ajudou bastante nesse tipo de correções, porque acabou por corrigir, de alguma forma, a desigualdade há pouco tempo, não é? Antes da personagem que está agora na presidência. Estamos a falar do governo anterior. Mas, de alguma forma, foi uma exceção o que se passou ali, não é? A esse nível, não é? Mas, portanto, o que eu diria é que isto acontece, não é? Depois, o que é que está por trás disto? Bom, está a globalização, não é? Ela fez, por exemplo, deslocalizar indústrias e houve setores a perder empregos nos Estados Unidos, setores esses que depois foram apoiar coisas estranhas, não é? Como a personagem que lá está. Mas, no fundo, bastiões que eram democratas anteriormente, não é? Depois temos a outra parte do progresso tecnológico, que ele é enviesado do ponto de vista das qualificações, ou seja, cada vez é preciso mais trabalho qualificado, mas cada vez é menos o trabalho sem qualificações. E isso significa que temos aqui uma fonte de desigualdade, porque ou as pessoas têm as qualificações ou vão estar mais expostas ou mais desprotegidas, não é? Depois, talvez também queira referir aqui um bocadinho esta questão do baixo crescimento, ou seja, nós temos tido um período nestes últimos anos, os últimos 30 anos, de baixo crescimento. Ora, num período de baixo crescimento, ele tende a acentuar as desigualdades. Porquê? Porque torna o rendimento, se não havendo políticas redistributivas, e elas até foram no sentido contrário, o Brasil foi nesse sentido uma exceção. Temos nos Estados Unidos de baixar impostos aos muito ricos, não é? Por exemplo, e em Inglaterra também com a Thatcher houve muita coisa dessas, mas o que eu estou a dizer é que este baixo crescimento, não havendo políticas redistributivas,
o que ele faz é com que seja mais importante as heranças na afirmação dos grupos de rendimento, ou seja, a riqueza passada, que vem por herança, do que propriamente o mérito de cada um naquilo que faz, ou no seu esforço cotidiano. Não é? O que significa que perpetua, não é, mais estas desigualdades, fundamentalmente quando ainda por cima as políticas redistributivas não existem, porque elas foram removidas, foi ao contrário, não é? Ou seja, o sistema de impostos tornou-se muito menos progressivo do que o que já foi. Depois, o que é que eu ia dizer mais? Que esta desigualdade excessiva tem custos, não é? Estamos a falar de uma desigualdade excessiva, que ela tem custos, tem questões éticas associadas, há custos dessa natureza, não é? Porque a desigualdade em si é um mal, eu diria, com baixo crescimento, que por razões ambientais pode ser inevitável, não sabemos se não vamos continuar com baixo crescimento. A posição de rendimento dos vários grupos de rendimento em sociedade é mais ditada pelas heranças, foi isso que eu disse há bocado, e a desigualdade também tem custos de eficiência e de crescimento. E porquê? Ela reduz a procura, por um lado, dos grupos com maior propensão para consumir, dos grupos mais pobres, e por outro lado há poder fazedor de preço às poucas mãos em que concentram os recursos, não é? E portanto nós de repente já não estamos a falar também de uma economia de crescimento por essa via, ou seja, pelo facto de eu não ter as condições reunidas para ter a designada pelo mainstream eficiência de mercado e crescimento económico. A última coisa que eu queria dizer era então o que fazer para corrigir a desigualdade e proteger o ambiente, porque é isso que se trata, não é? E aí eu diria que, começando por estes apoios ao investimento verde, não é? Que há muito essa perspectiva, em termos da União Europeia, nomeadamente, eles têm de ser não só verdes, como socialmente inclusivos, não é? Se calhar têm que ser bastante orientados para as pequenas e médias empresas, as mais empregadoras, não é? E aí, nesse sentido, o pequeno, as PMEs, é bonito e é democrático. Depois eu diria que também é preciso olhar para a governança das empresas e apostar em modelos de governança socialmente mais inclusivos, ou seja, tem havido um entendimento bastante anglo-saxónico daquilo que são as empresas, dos acionistas. Ora, as empresas não têm que ser só dos acionistas, o modelo alemão e o modelo sueco vão em sentidos diferentes em relação a este aspecto. Depois outra coisa que eu acho que é preciso mudar tem a ver com as missões dos bancos centrais, ou seja, elas têm vindo a concentrar-se na questão de controlar a inflação, da estabilidade de preços, e eu penso que elas têm que ter outros objetivos, nomeadamente também sociais e ambientais. Leonardo, vais ter que sintetizar. Estou mesmo a acabar, porque é o que fazer, não é? E, portanto, nos sociais eu diria que a questão do emprego é importante estar lá como missão e não está, não é? Depois, do ponto de vista de... é preciso também reorganizar o setor financeiro, ou seja, no sentido de pôr a servir o bem comum, algo que ele não está a fazer. Já agora, em termos de desigualdade, nós vemos grupos de rendimento mais altos muito associados a este setor. E isso quer dizer alguma coisa. Depois, eu tenho aqui mais dois tópicos do que fazer, que é dizer que o acesso à educação e as qualificações têm de ser generalizado e que o sistema de impostos tem que ser muito mais progressivo, num contexto de baixo crescimento, muito mais ainda, e que é preciso taxar grandes empresas multinacionais que, num contexto da globalização, deixaram de ser taxadas, e se calhar é preciso ter impostos supranacionais para o efeito. Depois, a última das últimas é a questão do Estado, ou seja, a gente precisa de Estado, mas precisa de o reformular. Há diferentes níveis de Estado, temos as Nações Unidas como um nível, a União Europeia é outro, os Estados nacionais, regionais e locais. As intervenções, a Helena disse isso também, são cada vez mais transversais e multinível, e eu preciso, para este efeito, eu penso que é preciso ter um Estado organizado por territórios e lugares, não é? Como forma de poder ter políticas que são transversais e multinível, não é? E depois, na questão da União Europeia, eu diria duas coisas. A desigualdade na União Europeia é muito maior que o que a gente julga, quando a gente pensa em termos de europeus. Não existem estatísticas para isso, elas são nacionais, mas quando a gente pensa entre a União Europeia como se fosse um país, não há estatísticas para isso, mas digamos que a desigualdade é equivalente ao dos Estados Unidos, se bem que se calhar é muito mais por territórios, entre países, do que dentro de cada país. E depois a outra questão é que não há política industrial na União Europeia, mas pode haver via política regional, porque existe política regional, ou seja, a política regional podia assumir esse papel. Para já era isso que eu tinha. Muito obrigado.